Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem. Muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física com o conteúdo do nono ano. A gente vai falar hoje sobre os fenômenos ondulatórios, alguns deles aí, né? Absorção, reflexão, refração, interferência e difração. A gente vai entender um pouco por que essas imagens aí estão acontecendo, tá bom? A gente tem alguns exemplos para comentar hoje. Então, acho uma aula mais teórica, não vai ter conta, não vai ter cálculo, não tem fórmula, não tem nada. É só mais para a gente discutir esses tipos de fenômenos, o que, que acontece, por que, que eles têm esse nome e depois isso vai ser importante quando a gente estudar o próximo conteúdo, que é acústica, e o outro depois dele, que é óptica. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos só lembrar o que, que é a onda. Onda é o transporte da energia sem o transporte da matéria. Então vou mostrar esse vídeo que a gente já viu na aula passada, só para relembrar a ideia de vocês. Então aqui a gente tem uma máquina de ondas, você aplica uma energia mecânica, né, através da porrada que você dá lá, e você vê que o pulso ele se propaga em uma direção. Você tem a oscilação da matéria quando esse pulso passa pela matéria em si, né, pelo ponto específico. Você vê que o palitinho ali ele vai oscilar, ele vai girar, porém a energia ela continua o movimento sem levar o palito para frente. Então por isso que a onda é o transporte da energia sem o transporte da matéria. Então até aí tudo bem, a gente já falou bastante disso até, só para relembrar mesmo. A gente vê esse desenho. Onda na corda é o exemplo mais clássico que a gente tem. Então, de novo, ó, você produz um pulso através do movimento da sua mão aqui. Esse pulso, que no caso é a energia, ela se propaga em uma direção. Quando esse pulso ele passa por um ponto específico da corda, vai acontecer a vibração, a oscilação desse ponto. Inclusive, a gente até define que tipo de onda, né, em relação a essa vibração também. Aqui no caso é uma onda transversal, mas tudo isso a gente já falou na aula passada. Enfim, e aí o pulso, a energia vai embora e o ponto da corda volta ao seu estado original, como estava antes, tá bem? Então, quando o pulso passa, você tem essa deformação momentânea daquele ponto do espaço por onde a onda passou. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, é, aí a gente tem até o caso que também a gente já mostrou na aula passada do rapaz produzindo aí um trem de ondas, são vários pulsos em sequência, né? Então, só para a gente relembrar mesmo. Então, os fenômenos ondulatórios. O que, que seriam esses fenômenos, né? São coisas que acontecem com a onda. Então, por isso que a gente escreveu aí que quando uma onda ela encontra um obstáculo, certos acontecimentos podem ser verificados. Como assim? Quando a gente estudou a onda, a gente deu exemplo ali, a gente deu o exemplo mais básico possível. Se você tem uma corda esticada, essa corda é homogênea, ou seja, ela tem densidade igual durante todo a extensão dela, durante todo o percurso por qual a onda vai percorrer. E a gente também imaginou que essa corda não tinha um final. Ela está esticada, mas a gente não pensou o que, que vai acontecer com a onda quando ela chegar lá no final, né? Enfim, a gente fez tudo isso para ver de uma forma melhor. Aqui no caso, a gente vai se preocupar com e se essa onda ela encontrar algum obstáculo? Seja uma outra onda, seja uma parede, enfim, seja qualquer obstáculo, o que, que será que vai acontecer com essa onda? É aí onde acontecem os fenômenos ondulatórios, como que ela vai interagir com alguma outra coisa, né? Então vamos lá, a gente vai passar por cada um desses fenômenos que a gente está observando aqui, tá? Lembrando que esses fenômenos que a gente vai discutir hoje, eles servem para todo tipo de onda, tanto para onda mecânica como para onda eletromagnética, tá bom? Então bora lá. Primeiro de tudo, mais simples, absorção. O que seria absorção da onda? Como a gente já falou, a onda é o transporte da energia sem o transporte da matéria. Então, a gente tem uma energia associada a uma onda. A gente não comentou muito sobre isso, né? Mas na aula passada a gente aprendeu a encontrar a amplitude da onda, que a amplitude seria a altura da onda em relação ao seu ponto de equilíbrio, né? Ao seu ponto de repouso, enfim. E a amplitude está relacionada com a energia. Quanto maior a amplitude da onda, mais energia ela vai estar transportando. Então pensa na corda lá. Se você faz um pulso grande com a corda, você faz uma vibração grande, é porque você gastou mais energia para fazer isso. Se você fizer uma vibração bem pequenininha, como está aqui, é porque você não gastou tanta energia. Então a amplitude ela está de certo modo relacionada aí com a energia, beleza?
Quando a gente aplica esse pulso, essa energia ela vai ser transmitida, né, no caso, na direção de propagação da onda, aqui para a direita. O que seria absorção? Como a onda ela passa através da matéria, né? A onda é o transporte da energia sem o transporte da matéria, e a gente viu que ondas mecânicas, por exemplo, elas são transmitidas através da matéria, ela precisa de um meio para se propagar. Então o que vai acontecer? Alguns meios específicos, eles podem absorver parte da energia da onda. Lembrando que onda é o transporte da energia sem o transporte da matéria. Então, pensa comigo, ó, essa onda está vindo aqui, linda, leve e solta, com uma certa amplitude, ou seja, com uma certa energia. De repente, ela passa a se movimentar em um meio que é um meio absorvedor de ondas. O que esse meio vai fazer? Ele vai começar a tirar parte da energia da onda. Parte dessa energia da onda vai ser dissipada, né? Por quê, professor? É porque a corda, porque o meio ele é pesado, ou porque a corda é muito dura, enfim, ele vai absorver por conta de alguma coisa. E nisso você começa a observar que a amplitude vai diminuindo. O que significa isso? O nível de energia está diminuindo. Então a gente diz que esse meio ele retirou energia da onda, ele diminuiu a amplitude dela. Beleza? Pronto, isso é absorção. Professor, tem algum momento onde eu posso absorver totalmente a energia? Tem meios que absorvem totalmente a energia. Entra a energia aqui, ela bateu aqui nesse meio, ela está vindo pelo ar, por exemplo, bate nesse meio, esse meio vai absorver totalmente essa energia, pode ser, né? Mas pode ser uma absorção parcial ou uma absorção total. Mas se tem absorção, eu vou ter perda de energia da onda de alguma forma, tá? Pode ser muita, pode ser uma perda de energia considerável, pode ser pequena, pode ser total, beleza? Então, simples assim, absorção é isso. Se a gente voltar no exemplo do cara aí na malhação, na musculação, a gente consegue observar um pouco disso. Por quê? Aqui a gente consegue observar que a amplitude dele é uma amplitude X, um tamanho específico. E se você acompanhar esse pulso, você vê que quando ele chega aqui no final, ele já está em um tamanho menor. Isso significa que a corda, por ser pesada talvez, ou por alguma outra coisa, ela absorve parte da energia, tá? Ou porque a própria corda esquenta de tão rápido que ele está fazendo o movimento. Mas nisso a gente pode falar que houve uma pequena absorção de energia pela corda. Beleza? Próximo aí, reflexão. Reflexão é até mais simples, é a parte de refletir. Então, toda vez que a onda ela refletir, é porque houve uma reflexão, tá? E o que seria uma reflexão? O que seria refletir? A gente observa aqui nesse exemplo, poderia ser uma corda esticada, que ela está esticada, a gente produz o pulso ele viaja numa direção, então aqui no caso para a direita, tá vindo, de repente ele bate na parede. Quando ele bate na parede, ele volta. É como se fosse uma bolinha de tênis. Você tem uma bolinha de tênis, você está brincando, você joga ela na parede, ela bate na parede e volta. Isso acontece também com a onda, tá? Ela pode refletir, ela pode bater na parede e voltar. Então, isso é reflexão. É quando você tem a onda, ela encontra o meio, ela bate e volta, tá? Coloquei entre aspas aqui, porque essa definição bater e voltar é meio estranho, mas eu acho que é mais fácil para entender. A onda veio, bateu e voltou. Tranquilo? Professor, por que você colocou esses dois GIFs aqui? Aqui nesse caso, não é importante para a gente no nono ano, mas lá no ensino médio a gente vai discutir bem isso daqui. A reflexão ela pode acontecer de duas formas diferentes aqui no caso de uma onda unidimensional. A gente vai ter uma reflexão com inversão de fase e uma onda sem inversão de fase. O que seria isso, professor? O que significa? Está complicando. Então, olha aqui, ó. Lembra que eu falei que a onda é como se fosse um morrinho para cima, um morrinho para baixo, no caso de um trem de ondas? Quando você vê um pulso só, esse pulso ou ele é um morrinho para cima ou ele é um morrinho para baixo. Então vamos pegar essa onda aqui quando ela estiver voltando. Ó, ela é um morrinho para cima, tá vendo? Então a gente diz que a fase dela é uma fase positiva, vamos dizer assim. Por quê? Porque está para cima, tá? Na hora que ela bater aqui, ó, você viu que houve uma inversão de fase, ela ficou de ponta cabeça. Então na hora que ela refletiu, ela mudou a fase dela e ela ficou de ponta cabeça, tá bom? Na onda de cima já não aconteceu isso, ó. Você vê que o pulso ele está positivo quando ele vem, ou seja, está para cima, bateu, refletiu e voltou com a mesma fase, ou seja, voltou para cima.
Professor, por que que acontece isso em uma corda? Numa corda você vai decorar. A gente vai explicar isso no ensino médio, com certeza, mas aqui no nono ano não vem ao caso, mas só a cargo de curiosidade. Vai acontecer dependendo de como essa corda, onde a onda está se propagando, ela vai estar presa. Então, para refletir primeiro, ela vai chegar lá na onde a corda estiver presa. Se essa corda estiver presa aqui de uma forma fixa, o que seria fixa? Você veio aqui e amarrou e prendeu. Não tem como esse ponto aqui mexer, não tem como esse nó mexer. Então, se estiver fixa, na hora que a onda refletir, vai ser uma reflexão com inversão de fase. Se a ponta aqui estiver presa de uma forma solta, professor, mas como que eu vou prender de uma forma solta? Você pode ter, por exemplo, aqui uma haste, um cano, e aqui simplesmente a corda está presa através de um anel. E aí esse anel pode subir dentro dessa haste, né? Então, no caso, essa extremidade não está totalmente presa, ela está simplesmente solta aqui, né? Ela está tensionada, mas ela não está presa. Ela pode subir e descer porque é uma argolinha, é um anel. Então, quando a extremidade da corda estiver solta, quando acontecer a reflexão vai acontecer de forma sem inverter a fase. Tudo bem? De novo, isso não é tão importante para a gente aqui no nono ano, a gente vai discutir melhor isso lá no ensino médio, no segundo ano, muito provavelmente. Tá bom? Então, relaxem quanto a isso. O principal é isso. Reflexão é quando a onda bate e volta. Beleza? Ela volta para o mesmo meio. Lembrando que tudo isso acontece tanto em ondas mecânicas quanto em onda eletromagnética. Então, um exemplo de onda eletromagnética aí é a luz. Então, a luz ela também sofre reflexão. A luz ela pode encontrar um meio onde ela vai bater nesse meio e aí ela vai ser refletida, tá? Para que isso ocorra, a superfície tem que ser uma superfície refletora, tá? Porque ela poderia ser uma superfície, por exemplo, que iria absorver a onda. Então, você tem que ter essa noção aí, beleza? Tá, professor, mas e daí? Onde isso vai ser importante para mim na minha vida? Pô, acontece o tempo todo, né? Como a gente já falou, a luz é uma onda eletromagnética, ela sofre reflexão e você vê isso o tempo todo. Olha que imagem bonita aqui, né? A gente vê que a paisagem está sendo refletida na superfície de um lago. Isso acontece por conta da reflexão da luz. Então, para a gente enxergar esse topo da montanha, a gente vai discutir melhor isso em óptica. A luz tem que ser emitida do topo dessa montanha, no caso, e chegar nos nossos olhos. Ela vem diretamente, e aí eu enxergo ela diretamente aqui, mas ela também pode vir bater na superfície do lago, que é o que está acontecendo aqui, e refletir diretamente para os meus olhos. Então eu vejo o ponto mais alto da montanha aqui de duas formas diferentes: diretamente, que é essa vista aqui, ou refletida na superfície do lago. É bem interessante isso também, tá? Que a gente tem um esqueminha que mostra um pouco melhor isso. A luz vem, é uma onda, lembrando, né? Uma onda eletromagnética. Ela bate na superfície, aqui o esqueminha tá falando que é gelo, mas é porque é uma imagem de outro lugar que eu peguei da internet, tá? Mas a ideia é a mesma. Ela vem, bate aqui na superfície, que é uma superfície refletora, tanto o gelo quanto a água, e aí ele reflete e nossos olhos captam essa imagem aqui e conseguem ver a imagem refletida na superfície do lago. Tudo bem? Lembrando que não é só a água que faz isso, tanto o gelo quanto espelhos fazem isso. Enfim, existem várias superfícies refletoras aí, beleza? Professor, mas esse esqueminha aqui tem raios refratados. O que seria esses raios refratados aí? É a próxima coisa que a gente vai falar. A gente vai falar agora da refração. Então, se a reflexão é quando a luz ela bate, ela encontra um obstáculo e ela volta, né? Ela inverte o sentido de movimento. Aqui no caso a refração é o contrário, é quando a luz ela encontrar esse obstáculo e ela vai atravessar ele, ela vai passar para esse obstáculo, né? Como se ela encontrasse a parede e entrasse dentro dela. Então, no exemplo da bolinha que eu falei, você está lá com a bolinha de tênis, jogando a bolinha de tênis, ela bate na parede e volta. Isso seria uma reflexão, bateu e voltou. Agora, se você pegasse essa bolinha, jogasse ela com uma força tão grande que ela atravessasse a parede, aí seria uma refração. Ela saiu do meio que ela estava se locomovendo, que no caso era o ar, e bateu na parede e atravessou a parede. Ela passou a se movimentar na parede, que é um meio diferente, tá bom? O exemplo mais clássico que a gente vê de refração, e por isso que é importante a gente já ter a noção que ela acontece aqui, é no caso da luz, né? A luz, como a gente já está falando, é uma onda eletromagnética
e ela sofre bastante a refração nos meios que a gente chama de meios transparentes e também nos meios translúcidos, mas o que é isso a gente vai ver lá na aula de óptica, não fiquem preocupados com isso por enquanto. Então aqui a gente tem um exemplo, a luz ela está vindo, o comprimento da luz está representado pela distância entre essas frentes de onda que a gente diz, né? Mas enfim, isso daqui está aqui para representar o comprimento de onda, e ela vem, de repente, ela bate nesse meio e ela muda, ela entra, na verdade, no meio, ela passa a se movimentar no meio. Então você viu que a reflexão não aconteceu, a onda não bateu e voltou, ela simplesmente bateu e atravessou. Isso é a chamada refração, beleza? Tranquilo aí? Então, resumindo, na refração, a onda bate e entra. Eu estou usando o exemplo aqui de luz, mas pode acontecer isso para uma corda também, pode acontecer para o som, que também é uma onda, no caso é uma onda mecânica, né? Todo tipo de onda pode sofrer refração, tá bom? Tá, professor, mas e de novo, e daí? O que isso é importante na minha vida? Um exemplo clássico aqui se a refração não ocorresse, se a luz ela refletisse em tudo, a gente não ia conseguir ver através de uma janela transparente, por exemplo, né? A gente só consegue enxergar a pessoa através de uma janela, através de algum vidro, porque ocorreu a refração. Então pensa o seguinte, a luz ela viaja no ar, né? No caso a luz é a onda, ela viaja no ar e ela vai bater no vidro. Se ela não conseguisse atravessar o vidro e voltar para o ar que está do outro lado da janela, se ela não conseguisse atravessar, a gente não ia conseguir ver do outro lado. Então, por isso, a refração é importante para a gente também, tá? Então, se você vê através de objetos, é porque a luz, no caso, uma onda, sofreu a refração, beleza? Então, aquilo que a gente falou, quando a luz bate e... Quando a onda, no caso, né, no geral, quando ela bate e entra para o meio, né? Isso explica também essa questão aqui, ó. A gente tem um lápis dentro de um copo, e esse copo ele tá com água. Então você vê que o lápis ele parece que ele está quebrado. Isso é porque a luz que sofreu refração dentro da água, ela traz uma informação diferente para a gente. E aí a gente tem essa impressão de que o lápis está quebrado e até mesmo ampliado. Isso a gente vai discutir tudo em óptica, o porquê que isso acontece, da onde vem isso daí. É bem legal até por sinal. Porém, não é a questão da aula de hoje, tá? Mas isso acontece, esse efeito de quebra de lápis aí acontece por conta da refração. Beleza? Então, muito cuidado com refração, que é o seguinte, na refração, quando a luz ela atravessa para outro meio, ela muda, né? A luz, eu estou falando aqui, qualquer onda no geral, tá bom? No caso da reflexão, não. Na reflexão, ela bate, volta e vai embora, tranquilo, ela não muda nesse processo. Agora, na refração, você pode observar pelo desenho aqui que ela está mudando. Ó. Qual que é essa mudança que acontece? A mudança é na velocidade. Quando a luz ela viaja em um meio, essa velocidade, se um meio for homogêneo, a velocidade ela é constante. Se ela atravessar para um meio diferente, a velocidade dela vai mudar. E como que a velocidade vai mudar? Se o meio for um meio mais duro, vamos dizer assim, a gente chama na física de meio mais refringente, a velocidade vai ficar mais devagar. E se o meio para qual ela está passando é um meio mais mole, vamos dizer assim, né, mole entre aspas, a onda vai ficar mais rápida. Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, faster, né, de mais rápido, e slower, de mais devagar. Então, aqui a gente tem a mudança da velocidade quando acontece a refração. Então, a refração você tem que tomar esse cuidado, tá bom? Se a gente lembrar da aula passada, vocês vão ver que a velocidade é calculada como sendo o comprimento da onda vezes a frequência. Como eu falei, o comprimento da onda está representado por essa distância entre essas cristas aqui, que no caso são as frentes de onda, tudo bem? Então, se essa velocidade ela vai diminuir quando ela atravessar o meio, é porque um desses valores, ou os dois no caso, vai diminuir, tá? Então, se a velocidade diminui aqui, como isso é uma igualdade, do lado direito, para acompanhar essa diminuição que eu tenho da velocidade no lado esquerdo, ou um dos dois diminui, ou os dois vão ter que diminuir. Porém, a frequência da onda ela não vai mudar, tá? Porque a frequência ela depende da fonte que produziu a onda. Então, quem diz a frequência da onda é a fonte que está produzindo ela. Então, a única coisa que vai mudar aqui no caso é o comprimento de onda. Então, quando a luz ela sofre refração,
o comprimento de onda dela vai mudar, tá? Porém, a frequência não. A frequência vai ficar sempre a mesma coisa. Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, na refração, a velocidade da onda muda, porém, sua frequência permanece a mesma, tá? Então, é isso aí que você tem que tomar cuidado na refração, beleza? Tá, professor, e aí? Você falou da refração, por que que ela é importante? Ela é importante, a gente já falou lá no caso de vidros, né? Quando você consegue observar através de várias coisas. Só que o interessante é a gente falar também que um fenômeno não exclui o outro. Então, por exemplo, a gente já viu absorção, reflexão e refração. Então, é comum das pessoas pensar, se refletiu, então quer dizer que não vai refratar. Não, se tem refração, não tem reflexão, vice-versa. Só que não, tá? Pode acontecer tudo ao mesmo tempo. E aí, é esse exemplo que a gente está vendo aqui, ó. De novo, a gente tem a superfície de um lago, a gente consegue ver parte da paisagem que está aqui refletida na superfície, ó. É bem pouquinho. Por quê? Porque é uma porcentagem só da luz que está chegando aqui que está sendo refletida. E ao mesmo tempo a gente consegue ver o fundo do lago. Por que que a gente consegue ver o fundo do lago? Porque a luz está saindo lá de baixo, saindo da água e atravessando para o ar. Então ela sofreu também refração. Então, tá vendo? Está acontecendo tanto reflexão quanto refração. E pode estar acontecendo absorção também. Então, sempre tenha isso em mente. Um fenômeno não necessariamente vai excluir o outro, tá? Pode acontecer reflexão e refração ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Beleza? Então, para terminar a aula aqui, a gente vai falar de difração e interferência, tá bom? Então, vamos lá. Difração primeiro. O que seria difração? Talvez ela seja até um pouco mais difícil de entender, mas resumindo, é isso daqui. Quando a onda ela consegue contornar o obstáculo. O que significa contornar um obstáculo? Sempre a gente tem exemplos clássicos disso. E o exemplo clássico que a gente vai ter é o som, beleza? Mas antes de tudo, se a gente observar aqui, ó, a gente vai ver uma onda e aí vai ter um obstáculo aqui na frente, tudo bem? Nesse ponto aqui, ó, existe uma fenda. É o único lugar por onde a onda pode passar, beleza? Então, o que seria a difração? A onda, como ela só tem esse lugar para passar, quando chegar aqui ela vai bater, né? Óbvio. E aí pode acontecer tanto a reflexão quanto a absorção, beleza? E quando ela chegar por essa fenda aqui, ela vai passar de boa. Porém, se a onda fosse algo como, vamos explicar aqui, como se fosse uma partícula, o que aconteceria? Vamos pensar que a onda fosse várias bolinhas. Eu estou enviando várias bolinhas aqui, um monte de bolinha de frente para esse obstáculo. Essas bolinhas que vêm aqui, elas batem no obstáculo e voltam. Essas bolinhas que vêm aqui, batem no obstáculo e voltam. Essa daqui bate no obstáculo e volta. Essa daqui bate no obstáculo e volta também. As únicas bolinhas que vão passar reta são essas que vão passar pela fenda, tudo bem? Beleza, até aí tranquilo. Porém, se a gente observar essas bolinhas depois que elas passaram pelas fendas, ela vai passar reto. Depois que elas passaram pela fenda, no caso, né? Ela vai passar reta aqui. Então, o único lugar que eu ia ver bolinha era nessa linha reta. Então, se eu tivesse uma pessoa que tivesse de frente para a fenda, ela ia receber essas bolinhas, ela ia ser chocada por essas bolinhas. Agora, se eu tivesse uma pessoa que tivesse nesse ponto aqui, ela ia estar em segurança, ela ia estar suave, ela ia estar tranquila. Nesse outro ponto aqui também, essa pessoa aqui ia ver a outra levar bolada na cara e ia dar risada, né? Enfim, no caso da onda, isso não acontece. Isso pode não acontecer, tá? Isso pode não acontecer caso ocorra a difração. E o que seria a difração da onda? Quando a onda passar por aqui, ela vai ser espalhada, de forma que todo mundo que estiver na frente dessa fenda vai receber parte da onda. Então, olha que legal. Então, a difração é como se fosse esse espalhamento. Por isso que ele fala contornar. Ele vai passar e vai conseguir ser liberada para todas as direções aí que a gente tiver, tá? E por que o exemplo mais clássico que a gente tem é o som? Porque você observa bem isso no som, no nosso dia a dia. Então vamos dar um exemplo aqui. Aqui a gente tem a imagem, a pessoa ela está ali atrás da porta, escutando o que o coleguinha está falando ali no celular. A boa e velha fofoca, né? Quem nunca? Então a pessoa tem que estar conversando e ela está aqui atrás da porta escutando. Por que ela fica atrás da porta? Porque dessa forma a pessoa aqui não consegue vê-la, não consegue ver que ela está escondida aqui, isso só pegando
a conversa dela, né? Porque no caso a luz não sofre difração. Se a luz sofresse difração, ele ia conseguir ver ela no contorno aí, né? Enfim, só que o som sofre difração. O som está sendo espalhado dentro desse quarto, dessa sala no caso. Quando ela passa pela porta, pela fenda, ela espalha de forma a fazer uma curva e chegar nos ouvidos dessa menina. Aqui a gente tem um esqueminha um pouco melhor. Ó. Se o som não sofresse difração, na hora que ele chegasse aqui, ele ia passar meio reto aqui, né? O único jeito dela escutar o som seria se ela estivesse de frente para essa porta. Como ela está do lado aqui e ela consegue escutar, é porque a onda sofreu a difração, ela deu essa contornada no obstáculo, beleza? É isso daí que seria a difração, simples assim. No ensino médio a gente vai ver um pouquinho mais à frente isso, isso daqui é o princípio de Huygens, mas enfim, lá no ensino médio a gente discute um pouco melhor. Aqui é só para vocês entenderem essa ideia mesmo. Beleza? É interessante a gente observar que a refração ela vai precisar de algumas condições. E a condição perfeita que a gente tem aqui é essa. Quanto menor o comprimento de onda em relação ao tamanho da fenda ou obstáculo, menor será a capacidade da onda de contorná-los. Então, ou seja, para que aconteça a difração aqui, no caso, o tamanho da fenda ou do obstáculo em si, o que está barrando a onda, ela tem que ser de tamanho equivalente ao comprimento de onda. Então vamos lá. Aqui a gente pode observar nesse primeiro desenho que aconteceu a difração. Nesse segundo, a difração não aconteceu tão bem. Você viu aqui nas bordas ainda você consegue ter um pouco de onda, mas para cá já não tem mais. Por quê? O que mudou aí? O tamanho da fenda. Sim, é isso que influenciou. Se a gente olhar nesse primeiro aqui, ó, o que é o comprimento de onda? É a distância de uma crista até outra. Então, o comprimento de onda é essa distância aqui, ó, esse tamanho, tá? Se a gente comparar esse tamanho com o tamanho da fenda, eles são equivalentes, ó, é quase o mesmo tamanho. Se você medir essa distância de uma crista até outra, você vai ver que é basicamente o tamanho dessa fenda. Então, aí a difração acontece na boa, tá? Quanto menor o comprimento em relação ao tamanho da fenda, vai ser difícil a refração, mas aqui, como é do mesmo tamanho, acontece, está tranquilo, está suave. Enfim, já no caso desse outro exemplo, o comprimento de onda continua o mesmo do exemplo anterior, é pequenininho, essa distância aqui. Só que agora o tamanho da fenda, olha como essa fenda é grande. Então o comprimento de onda é bem menor do que a fenda, então aí a difração não acontece de forma tão visível assim, tá? É por isso que a gente não consegue ver a difração da luz em problemas cotidianos, porque o comprimento de onda da luz é muito pequeno mesmo, é na casa de nanômetros, é tamanho de molécula, até dependendo da luz em específico, até menor, tá? Então por isso que a gente não consegue ver a difração da luz. No caso do exemplo aqui da mulher, a mulher não consegue ver o cara por difração, porque a luz, o comprimento de onda é muito pequeno. Então, comparado à porta, né, não sofre difração. Agora o som, o comprimento de onda dele já é grande, já é de tamanhos proporcionais aí, e aí você já consegue ver a difração do som com mais facilidade. Beleza? Então é isso. E por fim aqui interferência. Interferência é quando você tem o obstáculo em questão, no caso, uma outra onda. Então você vai ter uma onda colidindo, entre aspas, com outra onda, tá? Então, aqui está escrito, ó, quando duas ondas ocupam o mesmo espaço, ou seja, uma onda encontra a outra. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um desenho, você tem dois pulsos diferentes. Então, a gente tem o pulso 1 aqui, que tem uma amplitude, que a gente chamou essa amplitude de A1, e ele está se dirigindo para a direita. Então, a direção de propagação desse primeiro pulso aqui, do pulso 1, é para a direita. E aqui a gente tem um outro pulso, o pulso 2, que está vindo para a esquerda. Você vê que a amplitude dele é maior do que a amplitude do primeiro, né? Mas por que aconteceu isso? Sei lá, pode ter uma pessoa aqui que fez um pulso para frente e outra pessoa, um amiguinho dele que está do outro lado, que fez um pulso no sentido contrário. Enfim, isso aí não vem ao caso. Mas se a gente observar bem, como esses pulsos estão se propagando, vai chegar um momento que eles vão se encontrar. E essa é a questão. O que vai acontecer quando eles se encontrarem? Se fosse duas matérias, sim, dois corpos, eles iam se chocar e ia bater. Mas no caso da onda, como onda é energia, não é matéria, né? Onda é o transporte da energia sem o transporte da matéria, vai acontecer uma interferência. E o que seria a interferência da onda? Pensa o seguinte, ó, deixa eu só voltar ao desenho antigo. Quando a onda ela passa pela corda,
Aqui a gente está dando exemplo de corda, mas a interferência acontece com qualquer tipo de onda, como a gente já falou antes, né? Se a gente pegar aqui nesse exemplo da corda, a onda passa por ela e fala, ô corda, a energia que eu tenho aqui tem que fazer você subir tanto. E aí, esse vai ser a amplitude. Então, por exemplo, se a amplitude desse daqui fosse 10, é como se a corda, na hora que passasse por esse ponto aqui, falasse, sobe 10, ele sobe 10. Quando ela passou aqui, falou, sobe 10, subiu 10. E essa outra onda aqui, ela é um pouquinho maior, vamos supor 15. Então, está falando para a corda aqui, ó, corda, quando eu passar para você, você sobe 15. Aí, ó, quando a onda passa nesse ponto da corda, a corda vai subir 15, porque essa energia que ela tem fez a corda subir 15. Enfim, quando eles se encontrarem, eles vão estar no mesmo ponto. Então, é como se fosse isso daqui, ó. O primeiro pulso chegou aqui, esse é o primeiro pulso, o A1, e esse seria o segundo pulso, o A2. Você vê que deu um pulso bem maior? Por que aconteceu isso? Pensa o seguinte, o primeiro pulso passou aqui, chegou para a corda e falou, corda, sobe aí, 10 centímetros que eu falei. E a corda ia subir os 10 centímetros. Só que no momento que ela chegar aqui em cima, nesses 10 centímetros, o outro pulso também tá junto. E outro pulso fala, você tem que subir mais 15, porque a minha energia te dá 15 de altura. E ela vai subir mais 15. Então, ao todo, ele vai subir a altura somadas dos dois. Então, eu vou ter a altura do 1 mais a altura do 2. Esse é o ponto de interferência, que a gente chama de pulso resultante. Então, aqui aconteceu uma interferência, as amplitudes se somaram, beleza? E isso aqui é a interferência das duas ondas, dos dois pulsos. O que é meio lógico beleza, os dois pulsos bateram, subiram e agora acabou. A onda vai sumir. Como se fosse dois carros, né? Os dois carros batem, a massa dá ruim, e aí os carros param. Não, no caso da onda, não, porque a onda não transporta matéria, é energia. Aí a energia continua andando, segue o caminho dela como se nada tivesse acontecido. Então você vê que o pulso A1 continua indo para a direita com o tamanho que ele estava e o pulso A2 continua para a esquerda com o tamanho que ele estava. Essa interferência acontece somente quando os pulsos estão no mesmo lugar, ou seja, no mesmo ponto. Beleza? Professor, é isso que acontece? Acontece. Aqui a gente tem um esqueminha, um GIF que mostra melhor isso. Então, é isso aqui que está acontecendo. Está vindo o pulso A1, que seria o menor, né? Vindo para a esquerda, o pulso A2 vindo para a direita. Então, você vê que quando eles encontram, você tem a soma das amplitudes. E aí, depois da interferência, cada um segue seu rumo. E aí você consegue ver até os pontos aqui pontilhados, representando cada onda separada. Beleza? Só para desencargo de consciência, vamos ver se o valor bate aqui, ó. Esse pulso menor, você vê que a altura dele aqui é em torno de 0,6, alguma coisa assim, né? E o pulso maior, ele está batendo aqui em 0,9. Se você somar, você vai ver que o pulso resultante bate certinho a soma dos dois. Tá bom? Beleza? Professor, só isso? Só que a interferência ela tem um pouquinho a mais. Ela pode acontecer de forma construtiva ou de forma destrutiva, tá? E que seria uma interferência construtiva? É o que a gente acabou de ver. É quando os dois pulsos eles estão em fases iguais. Então eles vão se somar. Então aqui você tem o pulso 1 para cima, né? Bonitinho aqui, todo tranquilão. Então aqui você tem o pulso para cima, ó, todo tranquilão vindo para a direita, o pulso 2 um pouquinho menor vindo para a esquerda, ocorreu a interferência. Você vê que como os dois estão em fase, sobe, tá vendo? Aumenta a interferência aqui, é uma interferência construtiva, um ajudou o outro a alcançar uma amplitude maior. Depois disso, óbvio, cada um segue seu rumo e vai embora. Então aqui a gente chama de superposição, a interferência em si a gente chama de superposição das ondas. Agora, quando tem uma interferência destrutiva, é quando elas estão em oposição de fase, ou seja, uma está com o pulso para cima, né, em um sentido, e a outra está com o pulso no sentido oposto. Então, aqui a gente tem esse primeiro que está para cima, o pulso para cima se movimentando para a direita, e aqui a gente tem um pulso para baixo, indo para a esquerda, e eles vão se encontrar. Quando eles se encontrar, é o contrário. Enquanto esse daqui, por exemplo, fala, sobe 10, esse daqui vai falar, desce 5. Então, esse daqui falou para subir 10, esse daqui falou para descer 5. No final, a interferência aqui, a amplitude resultante, vai ser a diferença entre a amplitude desses pulsos.
Então aqui no caso a gente tem uma subtração. E é por isso que a gente chama de interferência destrutiva, porque é como se um pulso estivesse tirando do outro. Mas de novo, como a gente falou, isso acontece somente quando tem a superposição dessas ondas. Depois, cada uma segue seu rumo, vai embora, tipo Charlie, tá? Como eu sei que vocês gostam de imagem em movimento, aqui a gente tem mais um GIF mostrando isso para vocês, tá? Uma onda é representada aqui pela verde, ela está estática para facilitar a visualização, e a outra onda é a azul. E aqui uma está se movimentando em relação à outra. Essa onda preta aqui, ela representa a intensidade resultante, a amplitude resultante, né? Ou seja, a onda resultante. Se fosse essas duas ondas sendo propagadas em uma corda, o que você ia ver acontecendo é essa corda em preto aqui, tá? Esse movimento em preto. Você não ia ver esse movimento, as três juntinhas, você ia ver só essa preta aqui, que é o resultado da superposição. Enfim, então a gente consegue observar o que, ó, que quando ela está em fases iguais, ó, amplitude construtiva, somou as amplitudes. Agora, fases opostas, a deu interferência destrutiva e ela fica retinha, né? Construtiva, olha lá, ó, destrutiva, vai zerar, como se a corda tivesse esticada. Então, é isso que é a diferença entre interferência construtiva e interferência destrutiva, tá? Beleza? Que a gente tem outro GIF que mostra isso também. Então aqui, ó, esse daqui é o resultado, é isso que você veria no mundo real. E aqui seriam as duas ondas que estão se juntando para formar a onda resultante, ó. Então a gente pode observar que quando os morrinhos estiverem juntos, quer ver, ó, 1, 2, 3 aqui, ó, mesma fase, amplitude maior. Agora estão em oposição de fase. A oposição de fase zerou a onda resultante aqui, ó. Interferência construtiva, agora interferência destrutiva. Tá bom? É isso. Então, interferência é isso daí. Beleza? Então, os fenômenos que a gente tem para hoje, existem outros fenômenos, tá? Mas a gente vai trabalhar só com esses por enquanto. Mas, enfim, vamos fazer uns exercícios aqui para terminar a aula. O primeiro de todos fala o seguinte: a seguir a imagem ilustra o Cebolinha e a Mônica separados por um muro. Apesar dessa separação, Cebolinha consegue ouvir a voz da Mônica chorando e chamando por ele. O fenômeno acústico que permite que isso seja possível é denominado. Aqui ele colocou acústico porque, no caso, a onda em questão é o som, né? Mas o fenômeno é um fenômeno ondulatório que serve para qualquer outra onda aí. Então, olha só, tem um muro e o Cebolinha consegue escutar a voz através desse muro. O que significa isso? Que o som, que é uma onda, ele conseguiu contornar. Então, qual fenômeno fala que a onda consegue contornar um obstáculo? No caso, esse fenômeno é a difração, tá? Então, isso é a letra B. Seria isso daí. Tranquilo? Interferência construtiva não é, porque a gente já falou, é quando você tem interferência entre duas ondas, e aqui no caso só tem uma. Polarização a gente não viu, por enquanto. Reforço e reverberação também não, tá? Reverberação e reforço a gente vê em acústica. Então, por enquanto a gente não viu. Então, nem vamos perder muito tempo aqui. Beleza? O 2 foi um exercício bem parecido, porque ele fala: Alex encontra-se dentro de uma sala cujas paredes laterais e superior possuem isolamento acústico, né? Ou seja, o som não consegue passar. A porta da sala para o exterior está aberta. Então, no caso, a porta aqui está aberta. Então, o único lugar por onde o som pode passar é por aqui. Alex chama Bruno, que está fora da sala, né? Ver figura. Então, Bruno está aqui fora da sala. A gente consegue ver. O Alex está aqui dentro chamando ele. Pode-se afirmar que Bruno escuta Alex porque, ao passar pela porta, a onda sonora emitida por este sofre. Então, no caso, a onda sofreu o quê? O que a onda sofreu? Então, aquilo de novo, a onda, o som, ele teve que passar pela porta e ao invés de seguir reta aqui, ela teve que contornar e chegar no Bruno. Que fenômeno é esse? É o fenômeno de reflexão, refração? O que é? No caso, é o fenômeno de difração. Poderia falar também, professor, mas não pode acontecer a refração? O som poderia atravessar essa parede aqui? Ele até poderia, se a parede fosse propícia a isso, né? Fosse uma parede que fosse suscetível à refração do som. Porém, o próprio exercício falou o seguinte, ele falou aqui, ó, cadê? Que a parede possui isolamento acústico. Então, isso daqui impede a refração de acontecer. Se tem isolamento acústico, o som
não consegue passar, tá? Então, por isso que a resposta, de novo, é a difração, resposta alternativa E. E por fim, o último exercício aí, que é o exercício 3, ele fala: a figura representa duas ondas transversais se propagando simultaneamente. A superposição dessas ondas resulta numa onda cuja amplitude em centímetros é d. Então, isso é um problema de interferência. Eu tenho uma onda menor aqui, junto dela tem uma onda maior. Você vê que elas estão em concordância de fase. Ó, a primeira tem um pulso aqui para cima e o pulso da segunda também está para cima. E essa parte do pulso de baixo dessa onda menor também está em concordância de fase com a onda maior, que também está com o pulso para baixo. Tá? Então, no caso, como que seria a onda resultante aqui? Como a gente falou, se a interferência tem concordância de fase, a interferência aqui é uma interferência construtiva, ou seja, as amplitudes vão somar. A amplitude da primeira vale 5, a amplitude da segunda vale 15. A gente consegue ver pelo desenho aqui. Ó. A primeira tem altura de 5, a segunda tem altura de 15. Então, a amplitude resultante é a soma das duas. 5 mais 15 dá 20. Então, a alternativa E. Você vê que se a gente pegasse o pulso que está para baixo, também dá na mesma. Ele tem 5 de altura, só que para baixo, e o outro tem 5 de altura, 15 de altura, desculpa, só que para baixo. Juntando 5 para baixo com 15 para baixo, eu tenho 20 para baixo também. Então, a alternativa E aí, com certeza absoluta. Beleza? Então é isso, pessoal. A aula de hoje é tranquila, a gente só para falar esses fenômenos aí. Qualquer dúvida, a gente tá junto, beleza? E na próxima aula a gente começa a estudar acústica. É isso aí. Tudo de bom para vocês. Tamo junto. Um abraço. Falou.